Olá, estamos ao vivo em mais uma das lives da jornada rumo à Semana NutriKids. Essa é uma jornada de aquecimento para a Semana NutriKids, que irá acontecer entre os dias 15 e 22 de junho. A gente está fazendo lives aqui no perfil da Atitude Nutrição no Instagram, para que a gente possa aquecer os tambores para o que vem pela frente na Semana NutriKids. Então, se você não estiver inscrita, lembre-se de se inscrever depois, porque a Semana NutriKids vai acontecer num link externo, né? Esse link vai ser enviado para o e-mail dos inscritos e aí você vai acessar uma plataforma para ver as aulas. A gente vai ter aulas liberadas dia 15, dia 17, dia 19, às 9 horas da manhã. E aí depois essas aulas ficam ali durante os dias, durante a semana que vem, para você poder assistir no melhor horário para você, tá bom? E nós temos live hoje para falar sobre como envolver a criança no atendimento e gerar adesão, tá certo? E depois ainda teremos live amanhã, na sexta, depois no sábado e no domingo também, antes da semana começar. Bem, eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista e idealizadora da Atitude em Nutrição, e tô aqui fazendo essa jornada de aquecimento com vocês. E eu quero ter uma ideia, coloca aqui pra mim nos comentários. Você já atende crianças? Sim ou não, né? Tá querendo começar a atender ou já atende crianças, para eu entender um pouquinho de vocês aí desse outro lado. E aí é incrível que quando a gente fala sobre o atendimento da criança, muitas vezes a gente pensa nos pais, né? Ai, como eu vou fazer? Porque os pais que enfim, compram as coisas da casa, os pais têm essa obrigação da educação com os filhos, incluindo a educação alimentar e nutricional, né? Mas a gente precisa também lembrar que ao falar de um atendimento para crianças, eu estou falando da criança, né? Eu preciso saber envolver a criança, eu preciso saber lidar com essa criança, porque ela faz parte, esse é o ponto. Não adianta eu querer olhar só um lado ou só o outro e esquecer que a criança é justamente a pessoa que vai comer. A criança precisa, portanto, ter espaço em um atendimento, né? A gente precisa ter um olhar para ela que não é só um olhar de diagnóstico, de olhar e ver como que tá a questão clínica da criança, não é só isso. A gente precisa também dar esse espaço para a comunicação com a criança, para entender esse pequenininho e entender que ele, assim como eu, é um ser humano que tem as suas vontades próprias, dependendo da idade, muitas vontades, inclusive, né? Então, a gente vai falar aqui um pouco desse envolvimento da criança, como é que é possível de ser feito. E aí, eu sempre gosto de reforçar que quando a gente está falando sobre crianças, usando esse termo crianças, eu preciso também lembrar que eu tô falando de muitas crianças, de idades bem diferentes. Então, nada tem a ver um atendimento para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, para uma criança de 10. Elas são crianças completamente diferentes. E daí, eu saber sobre cada fase desses desenvolvimentos desses pequenos, né? Eu entender sobre isso, sobre como é a comunicação para cada uma dessas fases, sobre como que fica a parte do que essa criança mais gosta, do que é a habilidade esperada para aquela faixa etária e tudo mais, vai ser bem importante para eu saber conduzir esse atendimento e saber envolver essa criança. Compreende? Então, o ponto a primeira coisa que eu preciso saber para envolver a criança é das fases de desenvolvimento e saber o que é esperado para aquela fase. Ao mesmo tempo, também tenho que saber sobre aprendizagem. Ontem, inclusive, na live de ontem, se você perdeu, depois você volta no vídeo para poder assistir. Na live de ontem eu falei, inclusive, sobre as fases de aprendizagem, né? Que as crianças até 2 anos têm um tipo de aprendizagem, de 2 a 6 outro tipo, de 6 a 10, 11 outro tipo, e os adolescentes um outro. Porque são maturações diferentes do cérebro dessa criança que permite que ela aprenda de maneiras diferentes. Então, a combinação desses 2 elementos, ela vai ser necessária para eu saber envolver essa criança. Porque se eu tentar envolver uma criança de 11 anos, que a gente nem pode falar mais que é criança, né? Porque é moça já, é moço. Se eu pegar e tentar envolver essa criança de 11 de uma maneira que eu envolva de 2, com musiquinha de galinha pintadinha, ela vai olhar pra minha cara e vai, você tá zoando, né? Você tá zoando, Nutri? É tipo assim que vai ser, entendeu? Então, compreender essas fases de desenvolvimento te ajudam no envolvimento da criança, tá certo?
E seja, mas a minha ideia aqui não é a gente ficar falando necessariamente de cada faixa etária, mas sim de o que é necessário para qualquer faixa etária, dentro de qualquer uma dessas faixas etárias da infância, eu conseguir envolver esse pequeno, assim, vocês conseguem aproveitar e levar cada um para o seu tipo de atendimento, né? Eu vi que tem um pessoal aqui que já atende, tem um pessoal que não atende, então entendam que a primeira coisa que eu preciso estar presente, estar atenta, é que uma das maiores necessidades do ser humano, e a criança é um ser humano, né? Por menorzinha que ela seja, um ser humano, é a gente falar de pertencimento. Pertencimento é algo necessário para o ser humano. O ser humano está o tempo inteiro buscando os grupos de pertencimento. Portanto, se eu sei disso, se eu sei que essa é uma necessidade, como é que eu vou excluir a criança, vou fingir que a criança tá ali no meu atendimento, né? E eu só falo com o pai, com a mãe, com o pai, com a mãe, dou um brinquedinho, interto um pouquinho a criança e ponto. Não, ela pertence. Eu preciso ter um momento de olhar para ela, de falar com ela, de interagir com ela. E aí é claro que se eu tô falando de um bebezinho da introdução alimentar, eu vou ter esse momento do olhar na hora que eu vou botar ele lá no cadeirão, para poder ver como que estão os sinais de prontidão, para poder interagir, para brincar um pouquinho, para dar um sorriso. Ele pertence, eu respeito inclusive os sinais desse bebê para poder fazer interferências e mostro isso para os pais. Diferentemente de uma criança de 2, 3 anos, que eu falo assim, ó, vem cá, vem aqui comigo, senta aqui, vamos ler essa história. Para uma de 10 anos que eu vou conversar e vou querer saber como estão as coisas na escola dela e dar espaço para ela. E não só espaço nessa fala, espaço no sentido de conversa para prática de educação alimentar e nutricional, né, para traçar estratégias, não só isso, mas espaço para escutá-la também. Porque às vezes é nesse falar da criança que a gente consegue tirar muitos insights do que está acontecendo. Então, se eu sei que criança, assim como adulto, qualquer pessoa, tá? A gente tem necessidade de pertencer, eu vou incluir ele no atendimento. Não vai ser uma coisa que vai ficar de lado. Quantas vezes eu já ouvi de profissionais assim, ai Carol, mas como você lida? Você tá tentando falar com a mãe e a criança fica puxando a camisa da mãe, mãe, vamos embora, ai, já acabou, ai, sabe? Assim, eu falo, gente, provavelmente isso só tá acontecendo porque você não tá dando um espaço pra ela. Porque quando a criança, ela tem um espaço para ela, e aí você já deu essa atenção, né? Você já interagiu e tudo mais, e de repente você precisa falar com a mãe, você pode simplesmente ir e reforçar para a criança, ó, agora preciso falar com a sua mãe. E aí é muito mais balanceado, que é diferente de eu só falar com a mãe, 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 e a criança tá ali e não sabe o que tá fazendo, quero ir embora pra minha casa, porque na minha casa pelo menos a minha mãe me dá atenção, na minha casa pelo menos eu pertenço, né, na minha casa de alguma forma, eu tenho alguém que me escuta, porque aqui na verdade você só tá falando e falando de mim, porque eles não são bobos, tá? Eles não são, lembre-se disso. Então, enquanto você tá lá falando da alimentação dele, muitas vezes com as mães falando mal da alimentação da criança, porque ele não come tal coisa, porque, nossa, é uma dificuldade, ai, porque eu já fiz de tudo. E a gente fica falando dessa parte e acha que a criança tá ali figurativamente, né? Porque você deu um papel pra ela pintar, ela não tá prestando atenção. Portanto, esse cuidado é necessário, tá, gente? A criança, ela pertence e ela tem um espaço no seu atendimento. Porque se não for para ela ter um espaço, veja com a mãe. Se você prefere, no momento, né, atender sua mãe, eu tenho atendimentos que eu faço só com a mãe, que eu preciso dar alguns feedbacks pra mãe, falar sobre alguns pontos que eu não quero que a criança esteja presente, e eu falo, olha, como que a gente pode marcar um horário para essa criança não estar presente? Como é que a gente pode fazer, né? E isso às vezes é necessário, mas eu não vou colocar a criança ali do lado pra ficar ouvindo ou eu dar bronca na mãe ou ficar ouvindo eu só falar dela sem falar com ela. Porque uma coisa é a gente falar dela, outra coisa é a gente falar com ela. E outra coisa é todos nós juntos, eu, mãe, pai, criança, falarmos sobre a alimentação da família. Compreende? Então, esse ponto, ele é muito importante. Não julgue que, porque a criança é pequena, tem 1 ano e meio, tem 2 anos. Eles já escutam, eles já entendem, eles já prestam atenção. Mesmo pequenininhos lá, com 6 meses, 8 meses, eles captam tudo que a gente está dizendo, eles captam as feições faciais, né? Tanto que tem um estudo super legal, não sei se vocês já viram, que
fala, na hora que você vai... eles pegaram mães, né? Eles iam alimentar, assim, a mãe ia alimentar o bebê, e quando a mãe dava um alimento pro bebê que ela não gostava muito, que ela fazia umas caretas, o bebê tendia a rejeitar aquele alimento. E quando ela dava algo que ela gostava, que ela falava assim, esse ele vai gostar, né? Delícia! Aí a criança comia, porque ela tá o tempo inteiro captando microexpressões faciais, né? Elas captam isso muito melhor até, inclusive, que a gente. Vê quando a criança derruba alguma coisa que ela olha pra sua cara, ela faz assim, ó, qual vai ser a reação, não é? Então, deem esse espaço para a criança. Inclusive, na Semana NutriKids eu vou mostrar para vocês uma forma que eu faço para logo no nosso primeiro contato abrir esse espaço para a criança, né? Um script bonitinho para vocês poderem, inclusive, utilizar. E aí, se a gente está falando então de abrir o espaço para essa criança, da conversa com essa criança, é legal a gente lembrar que criança, assim como adulto também, se tem algo que é eminente ao ser humano, é a ludicidade, é o brincar. Então as crianças, elas se envolvem mais quando tem algum tipo de brincadeira, quando tem algum tipo de atividade que tenha coligação com a parte de aprendizado, a fase de aprendizado em que ela está. Então é pré-operatório, é operatório concreto, é operatório formal, né, sensório motor. E se você não está entendendo o que eu estou falando depois, você volta na live de ontem para entender, que eu expliquei melhor. E aí o ponto é, se eu então estou fazendo uma atividade para aquela faixa, eu sei que eu vou colocar uma atividade que envolva o mundo lúdico, que envolva o brincar. E isso faz muito sentido para a criança na hora de aprender. Porque quando a gente tá precisando aprender um conteúdo que é diferente dos pais, né? Os pais, eles chegam com os pontos, às vezes, muito formados na cabeça dele, mas a criança tá em constante aprendizagem. Então, quando a gente pega um conteúdo e coloca na linguagem da criança, é muito mais fácil de eu ter uma adesão posterior do que eu simplesmente chegar lá e falar assim, olha, agora sua meta fácil é essa, agora sua meta média é essa, sua meta difícil é essa. Você acha que consegue fazer? Então toca aqui com a tia. Tipo, oi, meta? O que é isso? Agora, se num passo anterior você fez uma exploração que envolvia o brincar, que envolvia esse mundo dos jogos, dos heróis, da fantasia, dos brinquedos, né? Se você trouxe esse tipo de abordagem e a criança entendeu, e aí você vai falar de metas e de ações para serem colocadas em prática, faz mais sentido. Então, sempre lembrar que dentro de um atendimento para crianças, a gente vai ter que ter essas abordagens e esses recursos que envolvam o mundo lúdico. Então eu não vou falar para a criança assim, como é que você quer estar no final do tratamento? Mas eu consigo fazer com ela, por exemplo, se a gente fosse fazer uma corrida aqui de obstáculos, com vários obstáculos, quais seriam esses obstáculos? E aí vai colocando dificuldade na alimentação. O que é dificuldade para a gente conseguir chegar em tal ponto? E aí a outra conversa, eu tô brincando de outra forma, eu tô conduzindo de outra forma. E isso é essencial na hora que a gente fala do atendimento para com crianças, tá? Então, quando eu trago essa parte do brincar para dentro do meu atendimento, eu sou mais bem aceita. Eu tenho uma forma de comunicação com a criança. E comunicação é tudo. Comunicação é necessário para a gente conseguir ter adesão. E aí, eu até trouxe, eu deixei anotado aqui do jeito que eu tirei do dicionário. Eu fui procurar o que significava a palavra adesão no dicionário. Aí tava assim, adesão vem de aderir e é aceitar uma ideia. E aí, gente, então se eu tô falando de aceitar uma ideia, então se eu quero ter mais adesão, eu quero ter a aceitação de uma ideia, correto? Ter aceitação de uma ideia que vem de mim é muito mais fácil do que ter uma aceitação de ideia que vem de outra pessoa. E aí, não sei se vocês ficaram bem presentes para isso, mas o que eu estou dizendo aqui se eu me proponho uma ação que eu vou fazer, é muito mais fácil de que eu tenha adesão do que se a tia Nutri lá, a Nutri Carol, enfim, né, se ela fala para mim o que eu tenho que fazer. Compreende? E isso é uma mudança delicada da nossa forma de atuação, uma mudança assim, ela é sutil, sabe? Mas quando a gente percebe que se a família e se a criança, elas conseguem propor aquelas mudanças que vão ser necessárias, porque eu fiz um trabalho anterior de mostrar esses caminhos, de mostrar o que está indo por um caminho não tão bom assim,
e ela vem e propõe, a adesão é muito maior. Tem até uma frase, eu não lembro de quem ela é agora, mas que fala que os portões da mudança, eles só se abrem por dentro. Então não adianta eu querer ir lá e ficar tentando fazer a família mudar, tentando fazer a criança aderir a alguma prescrição e algo do tipo, se ela tá fechada para isso. E aí como eu faço para abrir, né? Porque esse é o grande ponto. Beleza, entendi que tem que abrir de dentro para fora, mas como é que faz? Não dá para eu entrar dentro da criança para abrir? E aí é daí que vem esse brincar e alguns outros pontos que eu vou colocar aqui para vocês, que são bem importantes quando a gente fala do envolvimento da criança e dessa adesão. Um dos primeiros deles vai ser a gente trabalhar com confiança e intimidade com essa criança, né? Essa é uma das competências, inclusive, que a gente trabalha dentro do coaching nutricional infantil. Se a gente está falando de um processo que vai acontecer em vários encontros para a gente conseguir chegar numa determinada mudança e essa criança vai me encontrar, portanto, várias vezes, eu preciso ter confiança daquela família e daquela criança, né? A criança, ela tem que olhar pra mim, tem que ser aquele negócio de tipo, nossa, não vi a hora de te ver, quero te abraçar. Eu lembro que teve uma criança que eu fui e no final do primeiro atendimento eu tive certeza que tinha rolado isso porque eu já tava lá há bastante tempo com ela, já tinha feito muitas interações com ela, comecei a arrumar minhas coisas e na hora que eu fui colocar a última coisa dentro da minha malinha, ela veio e me abraçou e falou assim, não vai embora. Então, sabe, eu confio tanto em você que eu quero que você fique aqui ainda. Do mesmo jeito, quando você abre a porta do consultório, vem correndo, te abraça. Então, essa é uma relação que precisa ser criada. Pra gente criar esse tipo de confiança e de intimidade, eu tenho que, primeiro, né, ser muito franca sempre com eles, dizendo o que vai acontecer, o que a gente vai fazer, preparando toda a situação. Se eu vou num lugar novo, já foi num médico, algo do tipo, assim, um médico de uma especialidade que você nunca tinha ido, que você não sabe bem como que é o procedimento de atendimento dele, algo do tipo. Você fica esperando o tempo inteiro, o que vai acontecer, e agora, o que ela vai fazer? Vai vir de injeção, sabe assim? Então, uma das formas da gente melhorar isso é na conversa, o que eu vou fazer, como é que vai acontecer, deixar esse espaço também abrindo para essa criança de quando não estiver legal é só me falar, sabe? E aí é claro que lembra que eu disse que lá eu preciso saber sobre o estágio de aprendizagem e desenvolvimento dessa criança para conseguir colocar mais ou menos elementos na minha comunicação, na forma de lidar com ele sempre, né? Então, a geração de rapport, inclusive quem está inscrito na Semana NutriKids recebeu um e-mail sobre isso, mas rapport vem de um termo da psicologia que é para gerar essa conexão e eu preciso fazer essa geração de conexão. Então, se você se inscreveu e ainda não viu o e-mail, depois você vai lá e confere o e-mail que eu coloco, quais são passos para a gente gerar conexão com essa criança. E é claro que gerar conexão com essa criança, a primeira vez, vai vindo eu começar não falando necessariamente de alimento. Então, eu começo puxando assunto com essa criança por outra coisa. E é muito engraçado que eu pergunto assim para as famílias, né? Conta pra mim, vou atender, por exemplo, a Luana. Conta pra mim, manda pra mãe, do que a Luana gosta? Aí a mãe começa a falar, ela gosta de batata frita, chips, maçã, sabe? Começa a falar comidas. Aí eu falo, não é sobre comida que eu quero saber. O que ela gosta na vida? O que ela faz que ela gosta muito? Tá, entendi. Aí começa a falar de personagem, de brincadeira, do que ela gosta de fazer. E esse é o primeiro ponto de conexão minha com essa criança, tá? É a primeira forma como eu começo a conversar com essa criança. E de repente ela olha pra mim e fala, nossa, essa Nutri é legal, né? Ela tá me perguntando coisas que eu gosto. Que é diferentemente de a criança que ficou ouvindo a semana inteira que a Nutri ia dar um jeito na comida dela. A gente vai na nutricionista, ela vai dar um jeito em tudo isso que você tá fazendo. E aí ela chegou lá, ela já chega assim fechada, né? Sim. E aí ela chega lá e de repente você começa a falar de quê? De comida? Ela vai tirar minha comida. Não vai ser legal isso daqui. E aí eu me fecho. E aí eu não quero, eu me escondo debaixo da perna da mãe, né? Então essa geração de rapport, essa criação, na verdade, de rapport, ela vai ser importante para esse primeiro momento. E aí também, a gente perguntar sobre essas outras coisas que não tenham a ver com alimentação, mostra para ela que, olha, não é só sobre alimentação. A gente pode conversar sobre outras coisas, a gente pode falar sobre outras coisas, você pode confiar em mim,
Entende? Aqui, se você tiver alguma outra necessidade, você pode dizer. E aí, como eu disse, na Semana NutriKids vai ter inclusive um script para vocês falando sobre isso, tá? Então, lembre-se de abrir lá o e-mail para ver os vídeos, para assistir, baixar o PDF bonitinho. Depois disso, beleza, a criança consegui sentir que ela entrou na minha, a gente conseguiu começar a se comunicar. Eu preciso ter aquela tal da escutativa, a escutativa tanto do que a criança diz, mas do que corporalmente ela diz também. Então eu preciso lembrar que a criança faz parte e entender que às vezes é engraçado, a gente tá aqui, ó, falando com a mãe, aí a mãe começa a falar algumas coisas, aí a criança começa a fazer assim, ó, cruza o braço, aí o ombro sobe, a cabeça baixa, sabe? Ou então você começa a falar e ele já tá assim, ó, pra dizer outra coisa. Então a gente precisa ter esses cuidados de observar o que está acontecendo, não só no que está sendo falado, mas essa parte corporal, ela também me ajuda a entender. E de vez em quando eu falo, se eu percebo isso, se um deles está falando alguma coisa e o outro fez alguma gesticulação diferente, eu falo, olha, eu reparei que enquanto tua mãe estava falando tal coisa, você ficou meio cabisbaixo, por quê? Né? Foi impressão minha? E aí, são pontos, às vezes, que ela fala assim, ela fica falando que eu sou desse jeito, mas lá em casa eles fazem assim, assim, assado. Aí você fala, então o ponto da questão não é bem esse, é outro. E a gente começa uma conversa com outra abordagem, tá bem? Ok. Quando eu falo de, então, escutativa, eu estar muito atento a toda essa conversa, muito presente, por isso que lá no começo da jornada da Semana NutriKids eu falei da questão de, às vezes, você meditar, de você parar um pouquinho entre um atendimento e outro, para estar presente. E a partir disso, eu também preciso, se eu sei que eu vou lidar com crianças, eu preciso preparar o meu espaço para isso também. Não preciso ter uma brinquedoteca, né? Mas eu preciso de um espaço que ele acolha essa criança. Que ele não seja, às vezes, tão frio, tão sério, né? Então, para quem tem consultório, tomem esse cuidado. Isso é importante. Para que a criança se envolva, para que ela se sinta acolhida. Então, use o seu espaço para ser uma forma de abraçar essa criança. Hoje, até eu fiz mais cedo mentoria com a Arce e eu comentei de que o nosso conteúdo ele tem que ser muito bom, o nosso conteúdo ele tem que ser, ele tem que vir com muita informação de qualidade para essa família, aquilo que a gente fala durante o atendimento, mas a embalagem que vem por fora, que muitas vezes ela é dispensável, eu posso começar essa embalagem, né? Mas se eu consigo pôr essa embalagem de um local que acolhe, que entende as necessidades dessa criança, é muito melhor. Então, se você tá nessa fase, escolha um local que possa abraçar essa criança, entende? Que possa ser pertinente para essa criança. Ao mesmo tempo, essa conversa, essa escutativa que é necessária, ela tem que gerar também muita empatia do nosso lado. Eu olhar e entender que existem ali naquela criança algumas necessidades e vontades que às vezes não vão poder ser atendidas e olhar para isso e não minimizar isso é importante. Então eu lembro de uma criança que ela tava com a glicemia muito descompensada e tudo mais, e assim, consumia muito, mas muito açúcar mesmo, sabe? Toda refeição tinha outro processado. Enfim, mas não vem aqui ao caso eu descrever tudo, mas o ponto é, quando a gente foi conversar sobre ele, sobre esses açúcares que existiam, o que ele fez foi, mas como assim eu não vou poder comer mais? Então, eu tenho que trazer isso e falar, eu entendo que você se sinta frustrado com isso, né? E aí eu pego as minhas cartinhas lá da emoção, mostro e falo, olha, eu compreendo isso, que isso cause frustração. É normal quando a gente não pode continuar fazendo coisas do jeito que a gente fazia. Mas vamos pensar no que a gente pode incluir aqui, que vai ser legal pra você? Tem tantas coisas, vamos buscar outras formas. E aí eu não tô mais focando no negativo, no tirar, no proibir, no evitar, no que não deve ser feito, mas eu tô trazendo a criança por um outro lado de, olha, tem um mundo de coisas que você tem à disposição. Vamos olhar pra isso? Compreende? E por algum tempo eu foquei bastante nessa parte do que, o que é o alimento que deixa fraco, o que é o alimento que faz mal pro nosso corpo, que não ajuda a crescer. Quando na verdade, se isso valesse, as campanhas de saúde, elas já tinham resolvido os problemas de alimentação da população, né?
as campanhas, muitos estudos apontam isso, que quando a gente fica naquela pegada do medo, do que faz mal, do que não deve ser consumido, muitas vezes a gente gera até um desejo sobre aquilo. E se você for lembrar de coisas que você não podia ter acesso, talvez você se lembre que você ficou com muita vontade daquilo, né? Então, gente, a gente ter atenção na hora de conversar com a criança, de não ficar focando em restrição. É claro que se eu preciso apresentar para a criança, olha só, tá com diabetes, olha só, tem uma alergia alimentar, e eu preciso envolver a criança e apresentar aqueles alimentos que vão fazer mal para ela por conta de uma situação, eu explico essa situação para ela, né? Explico toda a situação, o que, não nela, mas em um personagem faria esse mal. E aí, no final, eu pergunto, e aí, o que você aprendeu? Quais alimentos, quando a gente tem, por exemplo, diabetes, a gente tem que evitar? Aí ele vai me conduzindo, ele vai dizendo, e não tem mais nada a ver com ele, né? A gente estava falando sobre um personagem, sobre uma ferramenta, sobre um livro, sobre um vídeo, aí cada uma vai achando as suas estratégias de trabalho. Mas eu não estou falando mais sobre, olha, você, por exemplo, você, Daniela, não pode... Porque isso daqui, se você comer, nossa, você pode até ficar em coma. Não é mais isso, é diferente. Olha, sabia que existe diabetes? Diabetes é assim, assim, assado. Esses alimentos aqui aumentam. E você vai explicando pra ela e no final você pede pra ela te dizer. E aí você vai e valida se ela compreendeu ou não, inclusive. Compreende a diferença? Como é o envolver a criança? Não é eu dizer, você vai fazer assim, assim, assado, mas às vezes eu trago ela, né, para uma externalização, para um personagem, explico, e a partir disso ela consegue conduzindo uma outra forma. Entendi, esse daqui não dá. E aí a gente vai e explica para ela de uma outra maneira. E trabalhar o meu espaço para isso, ter alguns elementos no meu espaço para isso, me ajuda com toda certeza, né? Então, a conversa empática é entender que nem sempre o outro lado vai receber uma inclusão ou uma exclusão de algum alimento de uma maneira que eu acho que é normal. Para mim era assim. Quando eu me formei, ia rolar mais ou menos desse jeito. Eu ia dizer para as pessoas o que elas tinham que comer. E a partir do momento que eu dissesse que elas tinham que comer, elas iam falar, sim, senhora Carol, comeremos tudo isso. Mas não rola assim, não. Então eu vi que tem umas estudantes de nutrição aí e entendam, não rola assim. Se você já tá atuando, você deve ter percebido também que não acontece assim, né? Por isso que a gente precisa sim buscar outras maneiras. E o brincar com a criança, conduzir, né? Usando personagem, usando historinha, usando uma sequência didática que para eles faça sentido. É diferente. Inclusive na Semana NutriKids, no vídeo 3, nós vamos falar sobre uma ferramenta que eu utilizo usando essa abordagem. Então aí lá vocês vão poder até pegar essa ferramenta para aplicar depois nos atendimentos de vocês, tá bom? O que mais que eu preciso dizer? Eu preciso dizer também aqui para vocês que vai fazer parte, se eu tô falando de me comunicar com essa criança, de colocar o pertencimento, de dar espaço, eu trabalhar questionamento instigante. Quando a gente fala de coaching, né, a gente tá falando sempre de trazer as perguntas poderosas, que são perguntas que o outro vai refletir na hora da resposta sobre uma determinada situação. E aí existem várias técnicas pra gente trazer essa abordagem, mas o ponto é, eu tenho que ter na minha cabeça que eu não necessariamente, mesmo para criança, eu vou ter que ficar falando. Eu posso envolver a criança e perguntar o que ela já sabe. Às vezes, dependendo da idade, ela já estudou alguma coisa na escola, já viu numa aula de ciências, de biologia. Tem crianças que têm atividades de educação alimentar e nutricional na escola, né, no ensino infantil. Então, eu posso perguntar o que ela sabe sobre os alimentos. Disso eu consigo muitas vezes entender, inclusive, se rola algum tipo de terrorismo nutricional já, se essa criança acredita que tipo, doces são o mal do universo, sabe assim? Eu consigo entender nessas perguntas, nesse conversar com a criança. E aí, eu tenho que ter momentos de perguntas que são direcionadas para a criança e direcionadas aos pais. Agora, vem o ponto. Tem pais que querem responder tudo pela criança. Vocês já pegaram pais assim? Que você faz uma pergunta para a criança, ele responde. Você faz outra, ele responde. E assim vai. E o ponto é, a criança faz parte. A criança também tem que ser ouvida. Eu tenho que, inclusive, ensinar para a criança sobre autonomia alimentar, por exemplo, né? E o que eu faço
é bem tranquilamente, na hora que começa os pais responderem pela criança, responderem, eu falo assim, olha, supondo que a mãe chame Carol, né? Olha, senhora Carol, eu não chamo de senhora não, né? Mas é só pra gente elucidar aqui. Tipo, olha, mãe, eu percebi que a filha ainda não respondeu. Vamos ver o que ela acha sobre isso? E aí eu pergunto novamente. Bem assim, fina, sabe? Inclusive, essa é uma forma da gente abordar essas comunicações em família no atendimento. E é necessário, porque a visão da mãe é da mãe, não é necessariamente da criança. E quanto maior a criança, inclusive, ali principalmente a partir de 6, 7 anos, eles já têm muito na cabeça deles algumas coisas. Por isso que é importante eu considerar e envolver a criança no atendimento. Eu falo assim, nossa, porque eles percebem, né? Tanto a criança quanto a mãe percebe que nessa hora eu falei, olha, a criança também tem espaço aqui, eu quero ouvir dela nesse momento. E não significa que ouvir dela é que ela vai estar certa e a mãe errada. Mas eu quero entender os pontos de vista. Compreende? Beleza. Fora a parte de trabalhar o questionamento instigante, as perguntas poderosas, a gente pode incluir a educação alimentar e nutricional com toda certeza, trazendo as informações necessárias. Eu quero que vocês entendam, aqui eu tenho as duas metodologias de trabalho, né? Eu trabalho com coaching nutricional infantil e trabalho com educação alimentar e nutricional infantil. E uma coisa não exclui a outra, porque tem muitos momentos que eu preciso dar a informação necessária para a família. Tem famílias, às vezes, que não sabem sobre alguns tipos de alimento, sobre o que é realmente uma alimentação saudável, né? E eu preciso trazer essa parte da abordagem de mostrar de uma maneira divertida o que é o conhecimento sobre nutrição. Mas posto esse momento que eu fiz essa abordagem de mostrar, eu tenho que partir para um segundo beleza, vocês entenderam? E agora, como que a gente vai fazer? Vamos traçar as estratégias? Vamos ver as ações? E é a partir daí que eu uso o coaching nutricional infantil para traçar esses caminhos e ações, e a gente vai para o próximo ponto do envolvimento da criança. É envolver a criança na ação. Eu quero dizer o que a criança tem que comer, mas eu sequer perguntei para ela se era possível, né? Eu quero dizer que a criança precisa levar tal lanche para a escola, mas eu nem perguntei para ela como que é o horário do recreio, se ela, por exemplo, prefere ficar brincando lá no parque do que comer. E aí, quando eu faço esse tipo de perguntas, é engraçado. Teve um atendimento que a gente estava montando um cardápio qualitativo para criança, e aí na hora que chegou no lanche, a gente estava falando de fruta, inserção de fruta e tudo mais, aí era uma criança um pouco seletiva, a gente estava tendo que fazer algumas inserções ali com ela, já estava combinado quais eram as frutas que a gente ia distribuir, e aí a mãe falou assim, é mais fácil você levar banana, por exemplo, banana não, é mais fácil você levar uva pra escola, né? Porque a gente bota no potinho, ela fica geladinha na geladeira, depois você bota na lancheira e na hora que você for comer ela tá boa, que tem coisas que você não gosta, tipo a maçã, isso e aquilo. Aí ela pegou e falou assim, não mãe, não faz sentido, como é que eu vou brincar com as minhas amigas se eu tiver que comer 15 uvas? Acabou meu recreio. Entende? Aí eu falei, ok, entendi. Então qual fruta que é mais rápido de você comer no recreio? A banana eu como rápido, a banana pra mim é fácil. Então tá bom. Fazia diferença pra mim, nutricionista, se é banana ou uva? Não fazia. Mas às vezes eu quero colocar lá que vai ser uva. E eu nem perguntei pra criança, eu nem soube mais da criança, eu nem conversei mais com a criança, né? Dá pra eu fazer esses tipos de interações e na hora da ação eu sempre perguntar, é possível? Como é que dá pra fazer? Assim a gente consegue? Que sugestão que você tem? Entende? E aí eu trago para um lado dela começar a construir ação. Lembra que eu falei do portão se abrindo? O que eu fiz? Eu apresentei um caminho, eu dei espaço para conversa, eu acolhi, eu usei técnicas de pergunta para entender a situação e a gente está chegando lá nas ações. E na hora que eu chego nas ações, eu falo, beleza, agora a gente precisa aqui, definir 3 ações. Quais vão ser? O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente conversou aqui, que a gente aprendeu aqui? E aí eu começo, pergunto, na hora que a criança fala uma coisa, eu pergunto pra mãe, é possível? Porque também tem que ter um alinhamento das duas partes, né? A criança, ela ela tem as responsabilidades dela, mas os pais que conduzem
Os pais que estão ali como a figura realmente de exemplo. Então eu preciso entender se pro pai é possível. É possível o pai fazer? É possível o pai comprar? É possível orientar? Na sua casa cabe assim? E a gente vai validando os dois lados. Do mesmo jeito, quando a mãe fala, eu quero que ela faça tal coisa, é possível? A gente consegue fazer desse jeito que a sua mãe falou? Você tem outra sugestão? Como é que é? E aí a gente cria as ações em conjuntos, que é muito diferente quando tem pais que chegam e falam assim, ai, Carol, por exemplo, quadro de rotina em casa não dá certo. Não dá certo quadro de rotina. A gente já fez quadro de rotina até, inclusive, sabe? Isso acontece muito com crianças ali de idade pré-escolar, que não estão querendo algumas refeições, e a gente vai falar de quadro de rotinas. Não, a gente já fez quadro de rotina, e assim, ele não segue. Não adianta, fica lá, a gente fez bonitinho, imprimiu, botou no quarto, e não segue. É sempre um chororô, é sempre a mesma coisa. Eu falei assim, quem fez o quadro de rotinas pra eu entender? Como é que foi isso? Ah, eu peguei, fui lá, imprimi, coloquei o solzinho, aí de manhã eu coloquei o que tinha que fazer, de tarde o que tinha que fazer, eu fiz a distribuição e expliquei pra ele. Aí eu falei, ah, então você fez o quadro de rotina. Vocês não fizeram o quarto de rotina. O quadro, aliás. E lembra a história da porta abre por dentro? A criança, quando está envolvida, se ela sentar, se eu tivesse conduzido de uma maneira um pouco diferente, pega o quadro, ó, me ajuda a cortar aqui quais são as atividades do dia, a hora que o sol nasce, a hora que o sol tá mais alto, a hora que é lua, corta o banho, corta a refeição, corta isso, corta aquilo. A gente cortou junto, e agora, ó, tem umas coisas aqui em casa que são regras. Então, por exemplo, a regra da casa é que acordou e foi dormir, tem que escovar o dente, combinado? Combinado. Então, isso é regra. Vamos colocar lá. Vamos pegar, escovar o dente e colocar nesses dois horários. Ah, e agora? Esse daqui, o que a gente pode pegar? A hora de brincar. Que horas que vai ser mais legal? A gente pode ou aqui nessa parte da manhã ou aqui nessa parte da tarde. E aí a criança tá participando. Quanto maior, mais ela consegue me ajudar a conduzir. E aí a mãe fala assim, ah, mas aí ele vai poder escolher tudo? Não. Tem coisas que são regras. Tem coisas que não são negociáveis. Do mesmo jeito que tem outras coisas que eu posso dar opção. Ah, fruta, tem que ser fruta toda vez na hora do lanche da tarde? É uma guerra. Carol, no lanche da tarde ele não come fruta, mas de manhã, no café da manhã vai muito bem, depois do almoço vai muito bem, na janta vai muito bem. Oi? E quem falou que a regra da vida é comer frutas à tarde? Beleza, tá comendo 3 porções de fruta. Vamos colocar, ao invés de ficar batalhando à tarde pra ele comer, vamos colocar nesses outros horários. Compreende? Mas aí eu tô colocando com a criança participando. Com a criança construindo, o que é totalmente diferente. A mesma coisa, se eu preciso fazer alguma mudança na alimentação da criança, eu também vou conduzir dessa maneira, né? E aí, não basta só eu definir ações com essa criança, através desse brincar, dessa forma de mostrar, mas eu também preciso mostrar que tá tendo progresso, porque a adesão ela pode vir, eu vou conseguir fazer, eu vou colocar em prática, eu decidi, beleza, a gente vai tentar em casa agora, né? A gente vai lá pra casa e vai começar a fazer todos esses pontos aqui, combinado? Combinado, beleza. Só que às vezes na hora da rotina as coisas acontecem de outra maneira. E aquele ponto principal, aquele que é principalmente o objetivo final deles, aquela meta principal, ela tá muito distante. E aí eu preciso ir medindo esse progresso, colocando em menores conquistas também, sempre mostrando isso para a criança, que eles estão evoluindo, mostrando para os pais também, pedindo para que os pais me ajudem, inclusive, a validar isso. Quantas vezes a gente recebe um atendimento e o pai fala assim, não conseguimos fazer nada. Não conseguiu fazer nada? Então vamos lá, deixa eu ver como que foram esses dias que a gente não tava aqui. Aí você começa a conversar e você vai anotando. Aí você fala assim, olha mãe, você me disse, ele conseguiu esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, vocês conseguiram bastante coisa, né? Nossa, é verdade, conseguimos mesmo avançar bastante. E aí o que a mãe estava dizendo para a criança? Você não conseguiu fazer nada, enquanto na verdade tinham muitos pontos que tinham sido conquistados. Então eu gosto bastante de trabalhar com uma ferramenta que é um diário de conquistas. A gente faz isso, os pais, né, fazem com seus filhos todos os dias, até para eles validarem como que está sendo esse progresso, como que está sendo esse avançar e reforçarem, olha como a gente é capaz, olha o que a gente fez hoje, o que a gente conseguiu. E isso, para as crianças,
os pais são uma motivação bem importante. Então, quando os pais vão falar que bacana isso que nós conseguimos fazer hoje, né? E tem toda uma forma da gente conduzir isso. E a criança olha e fala, realmente, conseguimos. Amanhã eu tenho mais vontade de fazer de novo. Que é diferente do que eu só chegar daqui um mês de novo na Nutri e aí até lá ninguém me falou nada. Deixa assim mesmo. Compreende? Então, gestão de progresso é necessário, mostrar a evolução, os marcos, definir quais são os marcos de evolução com essa família e falar para a criança, nós temos vários desses pontinhos aqui para conquistar. Será que juntos nós conseguimos? E aí, claro, conseguimos. Como que são as ações para esse, para aquele outro, por aí vai. E outro ponto que eu vejo na gestão de progresso é a gente fazer um bom pós-atendimento. Dependendo da maneira como você atende hoje, pode ser que você se encontre a cada um mês com a família, ou talvez mais. Eu gosto de 15 dias, mas aí cada uma tem sua forma de atender, é claro, né? Mas o ponto seja quanto tempo vocês ficam sem se ver, é muito interessante que vocês tenham um pós-atendimento para conversar com essa família, incluindo essa criança, sobre como que tá o avançar, se eles estão precisando de algum ajuste pontual. Às vezes são 5, 10 minutinhos do seu tempo que faz um ajuste que você não vai ter que esperar o mês inteiro. Você já ajusta aquilo e eles dão conta de resolver até o momento do retorno. Por isso que eu faço grupos, dependendo da idade da criança, né? Coloco o grupo no WhatsApp, mando um áudio para saber. Porque a criança às vezes não lê, então no áudio ela me escuta e fica mais fácil. E se a criança ainda não tem um celular, é só com a mãe, eu coloco pra mãe, um áudio aqui indo pra fulana ou pro ciclano com o nome da criança. E aí eles vão e me respondem também. Então essa é uma maneira da gente envolver a criança e falar, eu continuo aqui. Aqueles nossos combinados continuam valendo, né? Aquelas ações que vocês definiram e eu vou lembrando eles. Lembra do que você disse, da ação que você colocou? Você consegue lembrar? Como é que tá sendo aquelas ações que você disse que ia fazer? Não que eu pedi, não que eu mandei, tá certo? Por isso que ao envolver uma criança, eu vou precisar sempre ter essa habilidade da comunicação com ela, de entender que ela tem as suas vontades, os seus desejos também, né? Que ela faz parte, que ela, assim como eu, fica feliz, fica triste, fica frustrada. Tem vezes que ela chega ali no atendimento e não tá no melhor dia também, já aconteceu. De pacientes que são maravilhosos, chegam, então, tudo eu não quero, tudo emburrado. Aí você vai ver o que aconteceu, perdeu o campeonato da escola. Por que a gente consegue saber desses outros pontos? Porque justamente eu tenho as perguntas para fazer, né? Eu consigo conduzir de outra maneira. E aí eu não tô falando mais de só nutrição, mas eu tô olhando ela como um ser todinho que sente, que vive e que, portanto, precisa ter isso considerado, porque isso vai sim bater ali na hora do comer. De alguma maneira vai acontecer na hora do comer uma modificação. Para alguns vai ser para mais, para outros vai ser para menos. E o ponto se eu desconsidero isso, eu perdi vários elementos que eu poderia ter trabalhado durante um atendimento, tá certo? Então, esta minha mensagem aqui de hoje, eu vou responder algumas dúvidas que surgiram aqui. Deixa eu voltar. Fez sentido pra vocês? Sim? Mandem corações se fez sentido pra eu entender. Por aí o pessoal rindo de quando eu falei da criança emburrada. Ai, gente, é muito engraçado quando eles ficam assim. Estou adorando as orientações e alertas, perfeito. A Nutri dos Pequenos falou que recebeu o e-mail e achou muito interessante a parte do rapport, depois lembrem de ler lá. A Thaís falou que pergunta sobre o personagem preferido. Eu pergunto sobre o que ele gosta. E aí, pode ser personagem, pode ser brinquedo, porque imagina que o que a criança mais gosta é futebol. Tem uma criança, por exemplo, que quando a gente vai conversar sobre alguma coisa, a gente conversa sobre os jogadores de futebol, porque é o que ele mais gosta, sabe? Inclusive tem uma aluna também que ela até usou uma ferramenta de coaching que a gente faz com os arquétipos. E aí ela tá, claro, adaptada pra criança. E a criança quis fazer com os jogadores de futebol. Perguntaram como fazer a inscrição, a Joênia. O link tá na bio. Depois, quando acabar a live, você vai lá na bio do Instagram. Aí você clica no link e tem um Semana Nutri Kids. Aí ali você consegue ser direcionada para se inscrever, ou é www.atitudenutrição.com.br/Semana Nutri Kids. Que massa, eu daria
Eu daria tudo para anotar essas informações. Dicas muito importantes. Ah, que bom que vocês gostaram. Ale, Carol, você é incrível. Vocês que estão aqui em pleno feriado comigo para aprender. Vocês têm noção quão diferenciadas vocês são? Não, de verdade, vocês têm noção disso? Porque às vezes a gente não tem noção dos nossos próprios avanços, né? De que profissionais nós somos. Mas vocês estão aqui, em pleno feriado, me escutando falar quase uma hora para melhorar o atendimento de vocês, para levar mais qualidade. Gente, não é qualquer uma que faz isso, sabe? Segunda-feira a gente tava com 160 pessoas na live. Hoje é feriado, vem menos gente. Então, esse comprometimento já me mostra que vocês são diferenciadas. Vocês também são incríveis. A Maria perguntou: Carol, já aconteceu dos pais ou mães solicitarem atendimento para eles próprios? Se sim, você atenderia adultos nesse caso? Depende muito, tá, Maria? Eu não gosto de atender os adultos, mas durante o atendimento da criança eu falo sobre alimentação com os adultos, porque entende que a comida é muito mais fácil quando a comida da casa é a comida da criança, né? É mais fácil pro meu tipo de tratamento com a criança, é mais fácil para os pais, então ali a gente fala de uma alimentação saudável. Se for falar de uma alimentação saudável, o pai e a mãe eles estão se beneficiando disso, sobre essa parte. Agora, se a mãe ela quer um atendimento para fazer porcentagem de gordura, de massa magra, sabe, de massa gorda, se é para ir para esse lado, aí eu não atendo. Agora, se ela quer saber sobre alimentação saudável, ela já vai estar sabendo durante o próprio atendimento, tá bom? E aí, é claro que você pode... Não é que eu tô falando disso, sou eu, tá? Eu, Carol, não gosto do atendimento com os adultos com esse foco do corpo, da estética, né? Não é a minha praia. Mas eu tenho alunas que elas fazem atendimento familiar, então elas fazem um atendimento à Ana, né? Ela faz, tipo, atende a criança, atende o pai, atende a mãe, atende a demanda de cada um deles. E em determinados momentos ela ajusta tudo isso para funcionar na alimentação da família. Então cada um tem as suas necessidades típicas da idade e tudo mais, dos objetivos, e ela coloca tudo isso numa inclusão de alimentação da família. É legal se você gosta. Ali falou: Carol, para adolescentes, o ideal é atendê-los sozinhos e depois chamar os pais para uma consulta ou uma conversa mais rápida? Ó, o que eu acho sobre essa parte de o que é melhor? Atende junto, atende separado, seja uma criança ou um adolescente. Você tem que criar a sua maneira de atender, como você se sente confortável, como faz mais sentido para você. Isso a gente só consegue com teste, tá? Eu tenho uma aluna que trabalha bastante com adolescente, inclusive adolescentes com transtornos alimentares, e ela tem uma boa parte desses encontros só com os adolescentes. E aí ela faz feedbacks para os pais. Então depois ela fala com esses pais sobre as orientações que foram dadas, conversas que foram feitas. E aí vale sempre a pena a gente reforçar tanto a criança ou adolescente que a gente está atendendo, que é aquilo que ele disser que é particular e que não pode ser passado para frente, se não ferir a vida dele, é claro, né? Ou a vida de alguma outra pessoa, fica entre vocês. E a gente prepara, inclusive no coaching nutricional infantil, eu ensino algumas técnicas para preparar essa criança, enfim, adolescente, para falar para os pais algumas situações. Então tem uns que, eles ficam dizendo de mim, mas não fazem o que deviam fazer. Então beleza, vamos falar isso pra eles. Vamos falar, eu faço parte da casa. Eu vejo aí que vocês, depois que eu vou dormir, vocês comem tudo que vocês não querem que eu coma, sabe? Então, não acho que tem uma maneira melhor ou pior, mas que, como adolescente, seria legal sim de ter momentos com pais e momentos com os adolescentes. Eu sempre gosto de começar com a família. Existe uma meta que é da família, e a partir dessa meta da família a gente tem encontros com cada um deles. A Ana Paula colocou: essas perguntas para as crianças com ela... Essas perguntas para a criança, com ela ajudando no que é possível, são feitas a partir de que idade? A partir de 6 anos a gente consegue fazer quantas perguntas forem, porque aí a linguagem já está formada, né? Eles estão entrando na fase do operatório concreto e eles conseguem se comunicar normalmente. Agora, com crianças abaixo de 5, 4, 3, 2, 1, a gente vai adaptando. A resposta principal, ela fica com o objetivo
do cuidador responder. Então, ele precisa me dar o parâmetro, mas se a criança consegue trazer os elementos, a gente já abre o espaço para isso. Tem crianças com 4 anos, gente, que elas vêm assim, eu falo que eles estão vindo com um HD diferente, sabe? Quem atende crianças ou trabalha com crianças percebe que crianças de 6 anos atrás estão muito diferentes das crianças de agora, e eu faria um belo de um chutômetro aqui, falando que é por conta da tecnologia, que cada vez está mais acessível, faz esses cabecinhas pensarem demais e acelerarem demais. Então, dependendo da idade da criança, 4, 5 anos, você já vai conseguir respostas muito bem feitas para essas perguntas. Mas o ponto é, a gente pega a ferramenta, conduz com a mãe e a criança vai participando junto. Diferentemente, às vezes, de uma de 6, que eu consigo fazer só a criança responder já. A Angelina falou, meu filho tem 9 anos, é muito difícil de comer refeição da casa e só come besteira. Angelina, não sei se você é nutri, mas o ponto que eu diria, sendo nutri ou não, sempre tem uma nutricionista para o seu filho, né? Dos nossos filhos, nós somos mães. E o melhor é a gente ter um olhar externo, de um profissional externo. Por isso que, por exemplo, um pediatra não pode operar o próprio filho, porque tem a emoção envolvida, tem muita coisa envolvida. Então, a gente ter esse olhar externo de uma colega de profissão, ou se você não é nutricionista, procurar uma nutricionista infantil que possa te ajudar a lidar com isso, porque é super possível de mudar essa situação, tá? Com técnica e estratégia é possível, mas às vezes o que a gente precisa mesmo é desse olhar externo. A Joane falou que essa interação com a criança em relação à mãe teria que ser a partir de qual idade? Acho que eu respondi, né, na pergunta anterior. Então, a gente consegue fazer esse tipo de conversa com crianças de 4 anos, já dá pra ir conduzindo normalmente. Dependendo da ferramenta, inclusive crianças de 3 anos dá pra gente usar, tipo cientista da Nutri a gente já usa. A ideia da missão Marujo, sem o papel necessariamente pra escrever, já dá pra ir conversando. Mas pra falar assim, vai responder sozinho, aí tem que estar no operatório concreto, 6 anos. E como fica o que não conseguiu nesse diário das conquistas? Aí a gente conversa sobre como é que vai fazer para conseguir posteriormente. O diário da conquista não tem uma anotação sobre o que não foi conquistado. Na verdade, ali são anotações só das conquistas. Mas supondo que você definiu uma ação e essa ação não foi conquistada, né? Não conseguiram colocar em prática entre um atendimento e outro. A gente vai entender se estava muito além do que era o momento, se às vezes a gente acabou com uma proposição que não era para aquele momento. Já aconteceu, Carol, realmente não colocamos em prática, a gente perdeu um ente da família, as coisas deram uma balançada aqui, ficamos meio que sem chão e agora que a gente está retomando. Então tá bom, então não é nem que a ação estava errada, era outra coisa. Ou não, a ação estava muito além, então vamos diminuir um pouquinho. O que é menor ainda do que isso que a gente pode fazer? Entende? A gente nunca vai focar no não conseguiu e no porquê não conseguiu. A ideia não é porquê não conseguiu. A ideia é, beleza, não conseguiu, como a gente vai fazer para conseguir? Então, o que é que pode ser feito de diferente da próxima vez? Muito bom, Carol. Tô adorando, aprendendo, fazendo muito sentido. Se eu indicaria algum curso específico para diabetes infantil, acho um tema muito complicado e preocupante. Não conheço nenhum para te indicar específico sobre crianças, não, Jo. Giovana, esse é um curso só para crianças mais velhas ou bebês também? Acho que você está perguntando da formação, né, Giovana? Se a formação em coaching nutricional infantil serviria para bebês também? No caso, se a gente está falando de bebês, a gente está falando de orientar e conversar, essa comunicação mais direta vai ser com a mãe. Então a gente aplica ferramentas com essa mãe, para essa mãe ficar empoderada, para essa mãe conseguir definir as ações para fazer uma boa introdução alimentar com essa criança. E ao mesmo tempo eu vou trabalhando a questão de sensorialidade com a criança. Então tem várias alunas que usam coaching nutricional infantil no atendimento de introdução alimentar. A Gisele Vilela, a Juliana Lúzio, enfim, que são as que mais trabalham com IA. Entre outras alunas, a Mafê, não sei se a Mafê tá aí, que tá fazendo só IA agora também, elas usam todas essas técnicas e ferramentas normalmente. Tem perguntas que são bem interessantes, que poderiam ser dúvidas de várias aqui, queria poder saber as respostas de todas. Tô tentando, Jo. Vamos ver se dá tempo. A gente tem uns minutinhos, daqui a pouco vai cair. Eu voltei aqui, vamos seguindo. E depois, gente, vocês podem deixar
as perguntas na caixinha de perguntas que eu abro lá nos stories. Todos esses dias eu abri perguntas de eu abri caixinha de pergunta, e quando vocês deixam lá, eu respondo nos stories. Então, se vocês olharem as perguntas anteriores que foram deixadas lá, eu respondo ou em texto ou em vídeo. E, inclusive, quando é em texto, vocês conseguem tirar um print para guardar depois e consultar. Tá certo? Porque essa é a melhor maneira da gente conseguir, se não responde aqui na live, conseguir responder depois. A Kari falou que foi estudar sobre isso e ficou maravilhada com o aleitamento materno, só vantagens mesmo, até parece que a mãe, em usar menos insulina, adequar a glicemia. Ai, gente, aleitamento materno é, assim, voltar a esse natural, né, que parece que venderam pra gente de outra maneira algumas décadas atrás e que tá difícil de a gente conseguir ir revertendo, mas já tem um grupão aí trabalhando com essa parte da amamentação, eu acho lindo. E se você curte essa área, incentive mesmo essas mães, porque elas precisam de quem tenha conhecimento e que também tenha formas de incentivar, porque amamentar envolve muita crença, amamentar envolve muitos medos, né? Você lidar com algumas frustrações, então poder conversar com as mães sobre isso também é importante. Se eu uso algum programa para montar as dietas e avaliar a evolução dos pacientes? Não uso programa não, tá? Eu uso coaching nutricional infantil, e aí eu vou fazendo as anotações, mas não é nenhum programa não, só coloco lá no Drive mesmo pra ficar salvo. Verdade, Carol, adolescentes, principalmente em casos de obesidade, transtornos em ambos para atendimento, sim, dá pra fazer separado. Amando as dicas da jornada. Dicas de como atender pacientes da rede pública com relação ao questionário pré-consulta. Ju, ainda bem que você está aqui hoje. Minha equipe ontem falou, Carol, a Ju já perguntou mais de uma vez e você não viu. De vez em quando vem tantos comentários e passa. Vou te dar, assim, 2 caminhos talvez que eu pensaria. Primeiro, dependendo da tua região, se tem um contato prévio com esse paciente para confirmar e tiver uma pessoa que poderia mandar o link, essa seria a melhor maneira. Mas eu entendo que nem sempre isso vai ser possível, né? Você poderia fazer um questionário mais reduzido, em papel, e na hora que a pessoa vai agendar, porque eu imagino que ela tem que ir lá na rede para fazer o agendamento, pelo menos se é como era em Ribeirão, era assim, né, na rede pública, a pessoa tem que ir lá fazer o agendamento, coloca na carteirinha do SUS e tudo mais, e ela já responderia isso, e aí você pediria para a secretária deixar separado e você semanalmente ia pegando, e ali você coloca uma caixinha para colocar quando que ficou o agendamento, e você já consegue separar isso para ver depois. Foi assim que eu imaginei, tá certo? Eu vou até perguntar, eu tenho 2 alunas que são da rede pública, como é que elas estão fazendo, e aí depois você me lembra lá por direct, pode ser? E aí eu te digo como é que elas estão colocando em prática, que é a Maina e a Janaína. Vou trazer esse daqui, ó. Oi, como fazer as crianças sentirem interesse pela alimentação saudável? A parte, gente, quando a gente fala da criança sentir interesse pela alimentação saudável, eu acredito que deu pra vocês compreenderem essa parte. Que o ponto eu primeiro mostro essa alimentação saudável pra ela. O que é alimentação saudável? O que isso me traz de bom, sem necessariamente ser pra essa criança. O interesse começa daí. Nossa, tudo isso, que legal, né? E aí eu começo a ver essas partes e aí eu defino com a criança a partir de então ações que vão ser necessárias pra ela conseguir e tendendo a essa alimentação saudável que eu tô vendo. Mas o ponto é trabalhar a educação alimentar e nutricional e junto com este trabalho, a gente também conseguir trazer ações, porque não basta eu explicar e eu falar como mas eu também, quando eu tô falando de atendimento individual, eu também tenho que trazer as ações. Entende? Porque é diferente de quando é uma ação, por exemplo, em grupo. Quando eu vou fazer educação alimentar e nutricional num grupinho de crianças, beleza, eu tô fazendo a ação do educar. Outra coisa é quando eu tenho um atendimento que ele tem foco em uma mudança que eu defini num primeiro atendimento, qual seria essa mudança do longo prazo, e aí eu preciso definir essas ações em conjunto. E tudo depende de que em ponto essa criança tá, né? Se é uma criança que eu preciso trabalhar a seletividade primeiro, eu vou trabalhar primeiro seletividade para depois ir falar de alimentação saudável, uma dificuldade alimentar. Se é uma criança que eu preciso fazer algum ajuste bioquímico, eu vou olhar para isso em paralelo, eu vou trabalhar na alimentação. Vocês entendem, né? Que eu tenho aqui, eu dou para vocês insights para vocês levarem para a prática de vocês, mas é sempre importante esse olhar clínico de vocês estarem atentos para entender qual é o momento de aplicar o quê. E daí que vem, né, a gente às vezes ter acesso a um curso mais estruturado para conseguir definir esse panorama e, portanto, venham para a Semana NutriKids, porque lá vocês vão conseguir ter uma ideia mais de passo a passo mesmo do atendimento, com exemplos de perguntas para se fazer, de scripts para se seguir. Certo?
A Arce falou que ontem fez um atendimento com uma das minhas ferramentas e foi sucesso, a criança amou. Ai, que legal, Arce. Eu adoro quando vocês mostram as ferramentas para as crianças e tem sucesso. E assim, eu falo sempre que de nada valeria essas ferramentas se vocês não colocassem em prática, sabe? Então, que bom que vocês colocam em prática, que bom que vocês levam pra frente, porque é aí que vocês veem que elas dão resultados e é aí que vocês impactam a vida dessas crianças. Porque do que valeria as ferramentas que eu criei se ninguém utilizasse, se ninguém colocasse em prática, se vocês não fossem lá e executassem? Então, realmente, eu fico muito feliz quando vocês falam isso. A Gislaine, Carol, o que fazer para a criança comer a salada, por exemplo? Eu falo a importância, mas na hora da merenda eles não querem nem experimentar. Então o ponto não é falar da importância necessariamente, Gislaine. Falar da importância vai fazer parte, né? Existe uma parte que é isso, mas fora isso, o que mais você pode fazer? Você pode trazer essas crianças para fazer essa salada com você? Para ir, por exemplo, plantar essa salada com você, fazer parte disso, entende? Como é que vai ser? A criança vai servir o prato dela, essa ação dela colocar o prato dela pode fazer diferente? E por aí vai, tá? Tem um post nosso aqui na Atitude de Nutrição que fala, depois você vê a historinha, que é da fadinha de Pirlim Pim Pim. Então dá também pra você usar essa história pra te ajudar, tá bom? Gente, o Insta tá me avisando aqui que nós estamos no tempo final da live, então beijo, nos vemos amanhã às 18 horas na jornada rumo à Semana NutriKids e eu te espero por aqui.